Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando a falar das funções da serventia, vamos falar sobre as funções gerais dos serventuários, começando pelos notários, que são os tabeliães, e posteriormente falaremos sobre os oficiais. Em relação aos notários, temos que o artigo 6 da Lei 8935 detalha suas funções gerais. E ele diz que aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram da forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo, ou ainda autenticar fatos. Dessa forma, como lemos, ele formaliza juridicamente a vontade das partes, ele intervém nos atos e negócios jurídicos, dando a estas forma legal e ou autenticidade, e ainda autentica fatos. Assim, esse artigo descreve as funções da atividade, ou seja, os objetivos principiológicos da atividade notarial. E como já observamos em aula anterior, dentro dos notários nós temos o tabelião de notas, que é um assessor jurídico imparcial, nos termos do artigo 7º da Lei 8935, que diz que aos tabeliões de notas compete, com exclusividade, lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, lavrar atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. Lembrando que o parágrafo único diz que é facultado aos tabeliões de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Dessa forma, os tabeliões têm exclusividade na lavratura de escrituras e procurações, na lavratura de testamento público, na aprovação do testamento cerrado, na lavratura das atas notariais, nos reconhecimentos de firmas e autenticação de cópias. Assim, esse artigo descreve os atos específicos praticados pelos notários, o que é diferente das funções da atividade, ou seja, dos objetivos principiológicos que acabamos de ver no artigo 6. Assim, toda vez que um princípio for geral, ou seja, dizer respeito à atividade como um todo, nós estamos falando dos objetivos principiológicos. Já quando falamos dos atos propriamente ditos dos notários, ele vai falar de atos específicos. E é importante prestar atenção nessa diferença porque os examinadores geralmente colocam as duas coisas para confundir o candidato. E por força das atribuições que estão determinadas no artigo 7º, o tabelião de notas não está sujeito ao princípio da territorialidade, conforme descreve o artigo 8º e 9º da Lei 8935. Portanto, ele é de livre escolha, baseado na confiança. E o artigo 8 e 9 dizem que é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou lugar da situação dos bens objeto do ato ou negócio. E o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu a delegação. E essa regra de não sujeição ao princípio da territorialidade tem uma única exceção no caso do tabelião de notas, que é o caso da uso capião extrajudicial de bem imóvel, disposta no artigo 5º do provimento 65 do CNJ, que foi publicado em dezembro de 2017. E ele fala que a ata notarial mencionada no artigo 4º deste provimento, e o artigo 4º desse provimento está regulando a ata notarial com qualificação, endereço e outras coisas, sobre o lançamento na matrícula do objeto da uso capião, que no caso é a uso capião extrajudicial, que é regulada por esse provimento. E ele continua no artigo 5º, será lavrada pelo tabelião de notas do município em que tiver localizado o imóvel uso capiendo ou a maior parte dele,
a quem caberá alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa no referido instrumento configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei. Portanto, embora o tabelião de notas não esteja sujeito ao princípio da territorialidade, no caso de ata notarial referente a uso capião extrajudicial, ele está. E é importante prestar atenção a uns detalhes desse artigo. Portanto, ele faz uma diferenciação, ainda que sutil, entre o delegatário e o usuário, entre a liberdade que eles têm, pois o usuário tem livre escolha em todo o território nacional. Então, ele pode escolher o tabelionato de notas que melhor lhe atender, tendo liberdade irrestrita em relação a isso. No entanto, a liberdade do legatário ela é restrita, pois o ato praticado, conforme lido, embora não seja clara essa distinção, deve ser realizado somente no município da delegação. Dessa forma, uma pessoa pode escolher um tabelião de notas para fazer os seus atos em qualquer lugar do país. Deve, para isso, se locomover até o respectivo tabelião. Já o delegatário deve praticar o ato dentro do município onde ele teve a delegação. Portanto, ele não pode sair e ir praticar o ato em um outro município. No entanto, existem situações onde o delegatário deverá se locomover até um determinado local para realizar o ato solicitado pelo usuário, como, por exemplo, uma ata notarial. Dessa forma, existem duas correntes na doutrina. Uma que diz que é possível, para a continuidade do ato, ele adentrar a um determinado município diferente do dele. Nesse caso, é importante observar que é somente para a continuidade do ato. E ainda uma outra corrente que diz que ele deve solicitar ao tabelião da comarca distinta para realizar o ato que ele precisa realizar nessa comarca. Observe que essa segunda opção é muito burocrática, o que desvirtua a função do delegatário, que é justamente diminuir a burocracia. Por isso, essa primeira corrente é mais aceitável. Por óbvio que, para a segurança do delegatário e do ato praticado, esse delegatário que irá adentrar no município que não é de sua delegação deve ao menos informar que está realizando os atos. Dessa forma, ele dá continuidade no ato apenas informando ao delegatário do município que está realizando este, sem necessariamente solicitar autorização ou mesmo solicitar que este o faça. Ainda com relação às funções gerais dos notários, temos o tabelião de contrato marítimo. No entanto, vamos aproveitar, por conta da similitude, para falar do registrador de contratos marítimos também. E a diferença básica entre eles é que o tabelião de contratos marítimos, a similitude do tabelião de notas, é um assessor jurídico imparcial. Já o registrador de contratos marítimos, ou oficial de contratos marítimos, traz segurança e publicidade à propriedade da embarcação. Tudo isso nos termos do artigo 10 da Lei 8935, que diz que aos tabeliões e oficiais de registro de contratos marítimos compete lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a que as partes devam ou queiram dar forma legal de escritura pública, registrar os documentos da mesma natureza e reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo, bem como expedir traslados e certidões. E pela leitura do artigo 10 da Lei 8935, percebemos que a lei não dá exclusividade na execução desses atos, pelo menos não explicitamente, que é lavrar e registrar atos, contratos e instrumentos de embarcações, expedir traslados e certidões, e nós já falamos sobre isso, reconhecer firmas de documentos marítimos. E é importante apontar que onde não houver um tabelião de contratos marítimos, quem fará a lavratura ou registro dos atos, bem como o reconhecimento de firmas em documentos marítimos, será o tabelião de notas da localidade. E como foi observado, o tabelião de notas não está sujeito ao princípio da territorialidade, por isso,
o usuário pode fazer de livre escolha a escolha do tabelião, pois o tabelião de notas não pode sair do seu município. No entanto, a pessoa que fez a escolha pode ir até o tabelião para formalizar o ato. E isso, como falamos, está relacionado ao tabelião de contratos marítimos. No entanto, em relação ao registro de contratos marítimos, existe uma discussão jurisprudencial que não foi encerrada a respeito da legalidade ou da segurança e publicidade dos contratos registrados em outros lugares. E em relação à história que cerca os registradores e tabeliões de contratos marítimos, podemos apontar que em 1850, através do artigo 468, 472 e 474 do Código Comercial, teve início esses registros, ou melhor dizendo, essa especialidade cartorária. Posteriormente, em 1922, através do decreto 5809, foram criados 3 distritos cartorários para registros desses contratos em âmbito nacional. Em 1927, o decreto 5372 cria os ofícios privativos marítimos, ou seja, os registros e tabeliões de contratos marítimos. Posteriormente, em 1928, através do decreto 18399, existe a regulamentação destes ofícios. E depois, em 1988, através da Lei 7652, é criado o Tribunal Marítimo para embarcações, salvo no caso de embarcações de guerra. E essa lei determinou que as embarcações com 100 ou mais toneladas de arqueação bruta fossem registradas no Tribunal Marítimo. Portanto, ela derrogou parcialmente o artigo 460 da Lei 556, que é o Código Comercial, que não foi totalmente revogado. E o artigo 460 diz que toda embarcação brasileira destinada à navegação do alto mar, com exceção somente das que se empregarem exclusivamente nas pescarias das costas, deve ser registrada no Tribunal do Comércio do domicílio do seu proprietário extensivo ou armador, e sem constar do registro não será admitida a despacho. Dessa forma, essa Lei 7652 determinou que as embarcações com 100 ou mais toneladas fossem registradas no Tribunal Marítimo, ao contrário do que determina a lei que acabamos de ler. Assim, as embarcações menores do que 100 toneladas deverão ser registradas no Registro de Contratos Marítimos, pelo oficial de registro de contratos marítimos.